Imagine um rei tão aterrorizado por uma simples profecia que decide encerrar sua própria filha em uma torre de bronze impenetrável. Pense em um Deus tão determinado que consegue ultrapassar qualquer barreira, até mesmo chuva de ouro, para possuir aquilo que deseja. Mas espere, a verdadeira história que você está prestes a descobrir não é apenas sobre um nascimento impossível. É sobre um jovem que cresceu em desterro, que enfrentou uma criatura tão horrível que transformava homens em estátua apenas com o olhar, e que se tornou tão poderoso que os próprios deuses o imortalizaram nas estrelas. Bem-vindo à épica jornada de Perseu, o herói que provou que até um semideus nascido da desonra pode se tornar uma lenda imortal. Perseu não é simplesmente mais um nome na mitologia grega, é um símbolo de coragem, inteligência estratégica e redenção. Sua história atravessou 2.500 anos, inspirou obras de arte renascentistas, moldurou narrativas cinematográficas modernas e até ganhou seu próprio lugar no céu, a constelação de Perseu, que brilha no hemisfério celeste norte. Mas poucos conhecem a verdade completa por trás de sua origem maldita, seus desafios impossíveis e sua transformação em imortal. Este vídeo investigativo e narrativo revela os segredos obscuros de Perseu, desde sua concepção controversa até sua apoteose divina. Descubra como um herói venceu a Górgona Medusa usando apenas inteligência e reflexo. Entenda por que Andrômeda, a princesa mais bela do mundo antigo, se apaixonou pelo semideus e desvende o mistério de como Perseu conquistou a imortalidade enquanto a maioria dos mortais desapareceu no esquecimento. Prepare-se para a história verdadeira de um semideus que redefiniu o que significa ser herói. A história de Perseu começa não com glória, mas com medo. O rei Acrísio de Argos recebeu uma profecia aterradora do oráculo de Delfos. Um dia, seria morto por seu próprio neto. Para evitar este destino, Acrísio cometeu um ato desesperado de paternidade perversa. Trancou sua filha única, Dânae, em uma torre de bronze sólido, guardada constantemente, sem qualquer contato com homens. A intenção era simples: sem homens, sem filhos. Sem filhos, sem neto. Sem neto, sem morte profetizada. Mas Deus, o rei dos deuses, via as coisas de forma diferente. O Deus Supremo se apaixonou perdidamente por Dânae, observando sua beleza através das janelas da torre. Determinada a possuir a princesa, Zeus executou um plano extraordinário. Transformou-se em chuva de ouro puro e líquido, penetrando através das frestas e rachaduras da torre de bronze. Ninguém poderia resistir a um deus em sua forma mais sedutora. Da união entre Zeus e Dânae, nasceu Perseu, um semideus marcado desde concepção pela desonra, pelo engano divino e pela ira de uma mulher. Quando Acrísio descobriu que sua filha tinha um filho, na verdade um neto que cumpriria a profecia, não hesitou em agir. Colocou a mãe e o bebê em uma arca de madeira selada e os lançou ao mar, esperando que ambos se afogassem. A profecia, imaginava Acrísio, seria selada nas profundezas do oceano. Mas os deuses não permitiriam que sua vontade fosse negada. Zeus enviou ventos favoráveis que guiaram a arca através das ondas agitadas. Dias depois, a arca encalhou suavemente numa praia da ilha de Sérifos. Um pescador encontrou a mãe e o bebê ainda vivos, milagrosamente preservados. O rei local, Polidecto, acolheu Dânae e Perseu, oferecendo-lhes abrigo e proteção. Assim começou a vida de um semideus que ninguém esperava que sobrevivesse. Perseu cresceu na ilha de Sérifos, longe do conhecimento de sua linhagem divina, mas não longe do seu destino épico. Tornou-se um jovem forte, corajoso e inteligente, qualidades que não poderiam ser ocultadas no sangue de um semideus. Mas o rei Polidecto tinha planos sinistros. Apaixonou-se pela mãe de Perseu, Dânae, mas o jovem herói se recusava a permitir que qualquer homem desrespeitasse sua mãe. Polidecto executou uma estratégia cruel e astuta. Fingiu que queria se casar com outra mulher e convocou todos os homens da ilha, incluindo Perseu, para trazerem presentes de casamento adequados. Quando Perseu, sem riqueza material significativa, perguntou o que poderia trazer, Polidecto respondeu com um sorriso malévolo: "Traga-me a cabeça da Medusa." A Górgona Medusa era tão assustadora que historiadores especulam se ela era real ou lenda amplificada. Descrita como uma criatura de onda com cabelos compostos de serpentes vivas, dentes imensos e caninos que penetravam lábios, pele escamosa como réptil e, mais perigosamente, olhos que transformavam instantaneamente qualquer criatura viva em pedra. Ninguém havia enfrentado Medusa e vivido para contar. A maioria dos guardiões apenas olhava para ela e virava estátua, presa eternamente em seu último momento de horror. Perseu tinha uma escolha: recusar e admitir covardia,
permitindo que Polidecto violasse sua mãe, ou aceitar uma missão quase certa de morte. Escolheu o sacrifício. Aceitou a missão não por glória ou honra pessoal, mas porque amava sua mãe e estava disposto a morrer para protegê-la. Aqui é onde a intervenção divina transforma uma morte certa em possibilidade de sucesso. Zeus, testemunhando o sacrifício voluntário de seu semideus, ativou sua rede de apoio divino. Enviou Atena, deusa da sabedoria e estratégia, que deu a Perseu um escudo polido brilhante capaz de refletir a imagem como espelho perfeito. Hermes, o mensageiro divino, presenteou Perseu com sandálias aladas que permitiam um voo tão rápido quanto o pensamento. Hades, quem do submundo, emprestou seu capacete mágico da invisibilidade absoluta. E de uma fonte não nomeada, Perseu recebeu a harpa adamantina, uma foice afiada o suficiente para cortar qualquer coisa, até mesmo osso divino. Perseu localizou a Górgona Medusa dormindo em uma caverna escura nas extremidades do mundo conhecido. A maioria dos heróis teria cometido o erro óbvio, entrar e atacar diretamente. Mas Perseu possuía algo que a força bruta sozinha não oferecia: inteligência estratégica, herdada de Atena. Aproximou-se silenciosamente enquanto Medusa dormia. Em vez de olhar diretamente para a criatura monstruosa, o que o transformaria em estátua, Perseu elevou o escudo polido de Atena. Usou-o como espelho, para ver apenas o reflexo de Medusa. Caminhando para trás, mantendo os olhos apenas no reflexo, Perseu levantou a harpa adamantina. Uma única pancada decisiva. A cabeça de Medusa separou-se completamente do corpo. Mas aqui está o aspecto fascinante da mitologia grega. Medusa estava grávida. Do sangue que jorra de seu pescoço decepado, nasceram duas criaturas: Pégaso, o cavalo alado famoso, e Crisaor, um gigante guardiões com espadas de ouro. Ambos imediatamente começaram a perseguir Perseu para vingar a morte de sua mãe. Perseu colocou a cabeça cortada de Medusa em um bolso hermético, vestiu o capacete da invisibilidade de Hades, calçou as sandálias aladas de Hermes e voou para longe, enquanto seus perseguidores, incapazes de vê-lo invisível, furiosamente procuravam em vão. A jornada de volta seria longa, repleta de aventuras adicionais que testaram ainda mais o herói em formação. Durante sua jornada de retorno a Sérifos, Perseu voou sobre a Etiópia e viu uma visão que o deixou sem fôlego. Uma mulher extraordinariamente bela, Andrômeda, acorrentada a uma rocha em perigo extremo. A história por trás de seu cativeiro era um ato de vingança divina tão antigo quanto cruel. A mãe de Andrômeda, Cassiopeia, havia se vangloriado de que era mais bonita que as Nereidas. As filhas do deus do mar, Poseidon, furioso com a arrogância, enviou um monstro marinho devastador chamado Cetus para aterrorizar a costa etíope. O único meio de salvar o reino era sacrificar Andrômeda ao monstro, acorrentando-a à rocha como oferenda viva. Quando Perseu a viu, soube instantaneamente que tinha de salvá-la. Perseu aterrissou e ofereceu um acordo ao pai de Andrômeda, o rei Céfeu. Ele mataria Cetus se Céfeu lhe concedesse Andrômeda em casamento. Céfeu, desesperado, concordou. Quando o monstro apareceu, Perseu voou acima de sua cabeça e atacou. Alguns relatos dizem que ele usou a harpa adamantina. Outros afirmam que simplesmente puxou a cabeça de Medusa do saco, transformando o monstro em pedra antes que pudesse atacar. A princesa e o semideus se apaixonaram imediatamente. Andrômeda não apenas foi salva fisicamente, foi transformada em símbolo de amor que transcende a classe, a origem e até mesmo as limitações do destino predeterminado. Sua união com Perseu produziu 8 filhos que contribuiriam para a história grega de forma significativa. Perseu finalmente retornou a Sérifos com sua esposa Andrômeda, levando consigo a cabeça de Medusa ainda em seu saco. Encontrou o rei Polidecto exatamente onde o havia deixado, cercado de cortesões, ainda obcecado pela mãe de Perseu. Reuniu Polidecto e sua corte e declarou que havia cumprido a missão aparentemente impossível. Como prova, retirou a cabeça de Medusa. O efeito foi instantâneo. Todos os homens presentes, incluindo Polidecto, transformaram-se em pedra, congelados eternamente em suas posições finais de horror absoluto.
a mãe de Perseu foi finalmente livre de qualquer perseguição ou desejo indesejado. Perseu fundou a grande cidade de Micenas e governou Tirinto com sabedoria. Mas seu destino transcendeu a mortalidade comum. Quando sua vida mortal chegou ao fim, os deuses o elevaram ao Olimpo, concedendo-lhe imortalidade. Zeus colocou Perseu no céu como constelação eterna, eternamente segurando a cabeça de Medusa. Hoje, a constelação de Perseu brilha no hemisfério celeste norte. A estrela mais famosa, Beta Persei, conhecida como Algol pelos astrônomos árabes, que significa cabeça do demônio, varia em brilho, como se piscasse eternamente com a vida. A chuva de meteoros Perseidas, que ocorre em agosto, é creditada aos fragmentos deixados pelo cometa Swift-Tuttle, literalmente as lágrimas cósmicas do herói eterno. Perseu permanece como um dos heróis mais significativos da mitologia grega, não por ser o mais poderoso. Heracles é frequentemente considerado esse título, mas por representar algo mais profundo. A vitória da inteligência sobre o poder bruto, a coragem do sacrifício pelo amor e a possibilidade de redenção mesmo quando nascido de desonra divina. Sua história nos lembra que o destino profetizado não é inalterável, que amor e devoção podem motivar atos extraordinários e que até os mortais comuns, ou semideuses nascidos de engano divino, podem alcançar a imortalidade através de coragem e sabedoria. Perseu não apenas venceu monstros, venceu as expectativas, as limitações impostas e o próprio destino inicial de desonra.